Olá, voltando agora com os comentários, né? Pergunta 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? É complexo isso aqui, né? Até pelo momento que estamos vivendo. Vamos lá. Fiz algumas anotações para não perder um pouco a linha do raciocínio. O espírito encarnado é como se fosse um encarcerado. Ele está preso. O espírito está preso ao corpo pelos fluidos vitais e o que chamamos de fio de prata. Mas lá na frente a gente vai falar sobre ele. Ele está preso, o espírito está preso ao corpo, nesse momento sendo a alma, mas por um determinado tempo. Como todo prisioneiro, ele aspira pela liberdade, tá certo? No entanto, tem um instrumentinho na nossa consciência lá que nós não devemos apressar esse rompimento do laço. Porque temos um dever a cumprir. Que nos lembra que não devemos abandonar o corpo antes do tempo programado, que pode ser bem pior. Aí existe uma outra ferramentazinha escondida dentro de todos nós, que é o medo de morrer. Quase todo mundo tem. Vem das pequenas lembranças de compromissos assumidos no mundo espiritual. Não fora isso, seria com certeza muito grande o número de suicídios, até por pequenos aborrecimentos. Então vamos parar um pouquinho e refletir aqui nesse pensamento. Então, se a gente não tivesse medo de morrer, não tivesse lá, talvez o número de suicidas seria muito maior do que é hoje. Então, nesse momento, nós estamos vivendo essa pandemia, aonde isso provavelmente será uma nova onda que possa vir assolar todo o planeta. Em países onde já estão saindo, já estão tendo uma liberdade maior de locomoção, de atividades voltando ao normal. Minha filha esteve na Itália há pouco tempo, tem ainda alguns amigos que andaram comentando. Aumentou muito o número de suicidas. Suicidas porque perderam toda a parte financeira, porque perderam parentes, ficaram sozinhos, famílias inteiras foram dizimadas. E essa pessoa se vê só. E ela acaba cometendo suicídio. Então nós temos que observar nesse momento, gostaria de fazer um paralelo com tudo que está ocorrendo e com essa pergunta e a resposta, devemos observar muito ao nosso redor, dar auxílio a quem está precisando, para que não aconteça isso, um número já grande. Os suicidas hoje já são enormes. A cada 45 minutos um se suicida no Brasil, a cada 40 segundos um no mundo. Já é uma quantidade violenta de pessoas que tiram a vida. Às vezes por pequenos problemas. Hoje está acontecendo porque perderam tudo. Perderam até a fé. Principalmente a fé que tudo vai passar. Nem tudo dura para sempre. Então é muito importante nesse momento que tenhamos olhos de ver e acompanhar essa situação. Por pior que a situação possa estar, se a pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida, as coisas vão ficar pior. Eu costumo falar, nada está tão ruim que não possa piorar. Então, vamos pensar muito nisso, refletir, prestar atenção nos nossos companheiros, amigos, notícias de suicidas ou pessoas, familiares que têm suicidas. Vamos tentar auxiliar ao máximo, porque isso pode virar uma pandemia. É difícil falar numa pandemia, mas pode virar, como já vira, uma situação muito mais grave, né? Na 401, a gente fala, durante o sono a alma repousa com o corpo. Durante o sono do corpo, o espírito fica mais livre. O corpo descansa, né? Porque se afrouxam os laços e a alma vai dar uma voltinha. Volta para o plano espiritual, vai reencontrar aqueles amigos espíritas,
outros espíritos, onde mesmo conversam sobre a reencarnação, sobre o que está acontecendo, como se estivesse fazendo um ajuste para tudo aquilo que assumiram de compromisso lá no passado, né? E é bem engraçado isso aqui, né? Quando a gente imaginar, ninguém nunca foi dormir pensando num problema, meditando, olhando, não achando a solução, e vem aquele negócio, bom, nada como uma noite de sono bem dormida para obter o resultado. A maioria das vezes não acordamos e, num estalo, encontramos a solução para aquele problema que era tão grande e parecia insolúvel no dia anterior. Pois é a voltinha que o espírito vai dar e reencontra outros espíritos e acaba achando uma solução. Como também é muito dramático, você já imaginou o seguinte, se você for dormir com raiva, você vai dormir com raiva, com ódio, com aborrecido com uma situação, você não consegue fazer uma oração na hora de dormir, você perde a concentração, enfim, você acaba adormecendo por cansaço. Não acordamos no dia seguinte com a impressão que não dormimos nada, apesar das 8 horas de sono marcadas em relógio, não acordamos tão cansados, porque nós estamos desgastando o nosso espírito. No momento do sono, o nosso espírito, nossa alma, o espírito, vamos assim dizer, ele se desprende e pelo laço fluídico ele está preso ao corpo. Então não é que ele vai se soltar como uma bexiga que soltou ali e foi embora. Foi embora, desencarnamos, né? Quantas pessoas têm que, ao dormir, elas sentem sair do corpo, elas olham para a cama e veem o seu corpo, que é chamado de desdobramento, né? É muito importante, a hora que a gente for dormir, uma oração, ou se for assistir um filme alegre, alguma coisa nesse sentido. Melhor situação, leiam um livro. O sono virá, um sono refazedor e tranquilizante. Agora, você for dormir assistindo coisas pesadas, assassinatos, filmes violentos, você vai ter pesadelo. E muito engraçado, né? Nessa situação que estamos hoje vivendo, a pandemia, já tem estudos que pessoas estão tendo sonhos com pessoas que nunca viram antes e estão se recordando. Estão indo para lugares que nunca foram, não conhecem. Isso é uma realidade, viu? Está acontecendo e é o desdobramento do nosso sonho. Nós vamos, às vezes, para lugares e reativamos na memória aquele passado lá esquecido. Isso acontece muito. Então, o importante, a melhor coisa para a hora que for dormir, uma boa oração, um clima gostoso. Tem gente que não precisa dormir para refazer o corpo, ele só fazendo uma meditação, relaxando. Procurem colocar um mantra, uma música assim de relaxamento antes de dormir. Vão ver que vão ter uma noite maravilhosa. Isso é o que eu entendi. Eu espero que todos aí colaborem também com os seus pensamentos. Fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima terça. Um beijo no coração de todos.